A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia, e o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado em nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nosso templo físico em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias, acompanhe a GPI das nossas lives nos finais de semana. Pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual você vai encontrar muita palavra e muita fé do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem: prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim na oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24D. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas elas são numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 16. Oração de número 16, glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 16: Santíssimo Senhor, Deus o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é vida, é viva, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Hoje estaremos dando início pelos rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 14, par e 13, ímpar. 14, par e 13, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar o livro de Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amós, capítulo 7 do livro de Amós, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Amós, capítulo 7, contém 17 versículos, que diz assim: a visão dos gafanhotos. Vou ler apenas 3 versículos, porque lembrando que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, e por isso eu estou lendo 3 versículos.
mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. No capítulo 7, nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio da germinação da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo ele comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te que levantará a Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Judas, com apenas um capítulo. Livro de Judas, com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Judas contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos, nos versículos 17, 18 e 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizias que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E assim você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6 e rebanho de número 5 vão estar aqui meditando no livro de Mateus, com 28 capítulos. Mateus, com apenas 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Mateus. Berg Montador, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de Mateus, capítulo 19, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Mateus, capítulo 19, contém 30 versículos, que diz assim: ensinos sobre o divórcio, nos versículos 3, 4 e 5. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Colossenses, com 4 capítulos. Livro de Colossenses, com 4 capítulos. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Então não deixe de se inscrever se você quer oração todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. Se inscreva ou nos siga, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo. Saiu Colossenses, capítulo 4, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando outras instruções para os seus discípulos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças
orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar, vão estarem aqui meditando no livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. 2 Samuel, com 24 capítulos. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Capítulo 4 contém 12 versículos, que diz assim, fala sobre a morte de Isbosete. Nos versículos 5, 6 e 7. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia, e ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela, e Rebeca e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado no seu quarto, o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. Então, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar, vão estarem aqui meditando no livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Capítulo 2 contém 18 versículos, que diz assim, preparativos para construir o templo. Nos versículos 2, 3 e 5. E designou Salomão 70 mil homens carregadores, 80 mil que trabalhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como fizeste como Davi, meu pai, mandando-lhes cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também fazes comigo. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda
ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Então escolhei o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par e 19, ímpar. Vamos meditarem aqui no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares com apenas 8 capítulos. Capítulo 7 do livro de Cantares para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Cantares, capítulo 7, contém 13 versículos. O livro dos Apaixonados, nos versículos 5, 6 e 7, diz assim: a tua cabeça está erguida como um monte Carmelo, e os cabelos da sua cabeça como a púrpura. Ó rei, o rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, o meu amor, em delícias. A tua estatura é semelhante a palmeiras, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24 e 23 vão estar aqui meditando no livro de Joel, com apenas 3 capítulos. Livro de Joel, com 3 capítulos. Vamos aqui, Joel, capítulo 3 do livro de Joel, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos, que fala sobre as bênçãos sobre o povo de Deus. Nos versículos 19, 20 e 21, diz assim: o Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2 par e 1 ímpar vão estar aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, com apenas 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Fala sobre a conversão de Nínive.
nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te e vai à grande cidade de Ninive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantando-se Jonas foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Ninive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Ninive será destruída. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par e 9, ímpar. 10, par e 9, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Capítulo 1 contém, glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 1 contém 53 versículos, que diz assim: a velhice de Davi, nos versículos 4, 5 e 6. E era a moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei, e o servia, porém o rei não o conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Abisalão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par e 17, ímpar. 18, par e 17, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 4 contém 18 versículos, que fala assim: a vinda do Senhor e a sua ressurreição. Nos versículos 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Lucas, com 24 capítulos. Livro de Lucas, com 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 10 contém 42 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus na casa de Maria e Marta, nos versículos 38, 39 e 40. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes que me ajude. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados,
Agora eu estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim a denúncia. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas, capítulo 24, versículo 48. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um recadinho
que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nosso tempo para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e também para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Oração de número 18 diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo espírito imundo e seja destruído toda a obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus, ó Cristo. E haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal agora, que possa estar nos desanimando e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E lembrando que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar aqui para poder te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 18 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo advertendo os seus discípulos, que diz assim nos versículos 9, 10 e 11. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos a exortar por nosso Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que diz assim: o livramento de Jacó, nos versículos 17, 18 e 19. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. Se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú. E os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Efésios. Efésios capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim: nova vida em Cristo, nos versículos 4, 5 e 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor
com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 3 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 3, contém 19 versículos, que diz assim: advertência quanto à incredulidade. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureças os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram que 40 anos as minhas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Capítulo 13 contém 9 versículos, que fala sobre a morte do pastor, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não deixe de escolher aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Capítulo 1 de 3 João contém 15 versículos, que fala assim, sobre o mau exemplo de Diótrefes, nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos, que diz assim: Cristo, o fundamento da igreja, nos versículos 7, 8 e 9. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, com apenas 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, com apenas 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém
22 versículos que fala sobre o nascimento de Odebe, avô de Davi. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, o pôs no seu colo, e foi sua ama. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó com 42 capítulos. Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 31. Que contém 40 versículos. Jó, capítulo 31, contém 40 versículos que diz assim: Jó declara-se íntegro. Nos versículos 8, 9 e 10. Então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traição à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, com apenas 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos, que diz assim: regozijo nas provações, nos versículos 7, 8 e 9. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos aqui. Capítulo 7 do livro de Gênesis. Capítulo 7 do livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 7 contém 24 versículos, que diz assim: Noé e sua família entram na arca. Nos versículos 1, 2 e 3. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho, a fêmea e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie, sobre a face de toda a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Faça a sua pergunta que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade vai estar te respondendo através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, contém 15 versículos, que diz assim: estímulos à fidelidade. Nos versículos 6, 7 e 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade
do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para o sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, e escolha um número de 1 a 24 para agora. O Espírito Santo de verdade está te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolher o número 16, vai meditar no livro de Amós, capítulo 7. Se você escolher o número 11, Judas, capítulo 1. Se você escolher o número 13, Mateus, capítulo 19. Se você escolher o número 23, Colossenses, capítulo 4. Se você escolher o número 18, 2 Samuel, capítulo 4. Se você escolher o número 9, 2 Crônicas, capítulo 2. Se você escolher o número 12, Cantares, capítulo 7. Se você escolher o número 24, Joel, capítulo 3. Se você escolher o número 8, Jonas, capítulo 3. Se você escolher o número 5, 1 Reis, capítulo 1. Se você escolher o número 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se você escolher o número 2, Lucas, capítulo 10. Se você escolher o número 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Se você escolher o 19, Obadias, capítulo 1. Se você escolher o número 6, Efésios, capítulo 2. Se você escolher o 14, Hebreus, capítulo 3. Número 4, Zacarias, capítulo 13. Se você meditou e escolheu o número 17, 3 João, capítulo 1. Número 15, 1 Pedro, capítulo 2. Número 10, Ruth, capítulo 4. Número 1, Jó, capítulo 31. Número 1, Jó, capítulo 31. Número 20, Tiago, capítulo 1. Número 22, Gênesis, capítulo 7. E número 3, 2 Coríntios, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma, espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a sua porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardos, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias a nosso Senhor Deus. E muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1-318-37-300. E até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15.
Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, investir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Alemanha, Espanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu também o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E aguardo vocês nas nossas próximas lives. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém.